Se você está pensando em comprar um ar-condicionado em 2026, é importante pesquisar antes de fechar a sua compra. Tem alguns modelos que, dependendo do que você procura, podem não valer tanto a pena. Principalmente porque muitas vezes tem opções mais completas por praticamente o mesmo preço, ou então até mesmo mais baratas. Aqui no canal a gente testou vários modelos nos últimos meses e para esse vídeo eu separei 3 ar-condicionados para não comprar nesse ano. E além de falar o modelo, eu já vou explicar o porquê eu escolhi cada um deles para colocar nessa lista. Mas antes de tudo, é bom deixar claro que o objetivo aqui não é falar mal de nenhuma marca ou modelo, até porque cada um deles pode sim fazer sentido para determinados tipos de uso. Mas a ideia é te ajudar a entender se vale ou não vale a pena investir o seu dinheiro neles, baseado nas suas características principais, ou se podem ter outras opções que vão te atender melhor, dependendo do que você está buscando. Mas sem enrolar, vamos logo para o primeiro modelo dessa lista, que é o Eugene Eco Inverter 2. E eu sei que num primeiro momento, muita gente pode estranhar eu já começar colocando justamente ele aqui nessa lista. Afinal, esse aqui é um dos modelos mais procurados por quem busca custo-benefício e economia de energia. Só que tem um motivo sim bem claro para ele estar nessa lista. A Eugene vende hoje 2 aparelhos completamente diferentes usando exatamente o mesmo nome, Eco Inverter 2. E isso pode fazer você comprar um modelo achando que está levando o outro. E o pior é que a diferença entre essas duas versões não é tão pequena. Para vocês terem uma ideia, aqui no canal a gente testou esse ar-condicionado e mesmo a gente que já está acostumado a comprar equipamentos o tempo todo como esse para fazer os reviews, acabou pegando a versão errada. Ninguém antes do nosso canal comentava sobre isso em nenhum lugar, então só descobrimos depois de ele estar instalado. E onde essa diferença pesa mais é justamente no consumo. Muita gente escolhe o Eco Inverter 2 porque em algumas potências ele recebe o selo ouro da Procel, sendo uma das opções mais econômicas do mercado. Só que quando a gente olhou o selo do Inmetro colado na nossa unidade que a gente comprou, o IDRS, que é o Índice de Desempenho de Resfriamento Sazonal, estava marcando 6,28, quando deveria ser acima de 8. Aí a gente foi investigar melhor, foi atrás da Procel para confirmar e veio a bomba. O modelo que a gente comprou não está na lista de equipamentos que recebem o selo da Procel, e mesmo assim tinha o selo colado ali na nossa evaporadora. Ou seja, o selo foi colocado de forma indevida nessa variante. Então foi só nesse momento que a gente finalmente teve certeza que a versão de 18.000 BTUs do Eco Inverter 2 era vendida em 2 variantes diferentes, uma mais eficiente e uma bem menos eficiente. E quando a gente questionou a própria fabricante, a gente recebeu a seguinte resposta: podem existir variações de consumo entre modelos, o que não bate com o que está no site oficial. Repara que a diferença no código é só uma letrinha que você provavelmente não vai perceber. E olha o tamanho da diferença do consumo anual, cerca de 26% a mais de consumo de energia. Ou seja, para ter certeza que você está comprando a versão mais econômica, você precisa fazer uma boa pesquisa antes. Uma opção é ver se no site que você está comprando o ar-condicionado tem a imagem da etiqueta do Inmetro, ou então pegar o código exato do produto e colocar diretamente na planilha do Inmetro para saber qual é o consumo real. Então, se por um acaso você ainda continua interessado em comprar um ar-condicionado da Eugene, presta muita atenção nesses detalhes, porque uma letra no código pode mudar muita coisa. E agora, antes de falar sobre o segundo modelo dessa lista, só queria deixar uma dica para vocês. Se tá querendo comprar um ar-condicionado novo, vale a pena acessar o nosso grupo no WhatsApp. Lá a gente sempre avisa quando aparece um ar-condicionado com preço bom, além de promoções de outros produtos, como TVs, celulares e eletrônicos no geral. A gente monitora os preços durante todo o ano para saber se aquele valor realmente está em oferta. E a nossa equipe só vai mandar lá no grupo quando realmente estiver valendo a pena. Para entrar é só clicar no link que está fixado no primeiro comentário desse vídeo ou escanear o QR Code que está passando aqui no canto da tela. E o segundo modelo dessa lista é o TCL Elite. Esse é um aparelho que costuma aparecer com preços muito bons, especialmente em épocas de ofertas. E eu sei que muita gente olha o preço baixo e pensa que é uma ótima oportunidade, afinal é um dos aparelhos mais baratos aqui no Brasil, mesmo fora dessas épocas de ofertas. Só que vale a pena ter um pouquinho de cautela, porque existem alguns pontos que podem tornar ele uma escolha não tão interessante. O primeiro é que ele é um modelo mais antigo. A própria TCL já lançou linhas mais modernas e eficientes, com recursos inteligentes e um consumo de energia bem menor. Então, quando você coloca as opções lado a lado, acaba percebendo que o modelo Elite ficou um pouco parado no tempo, e o valor menor na hora da compra pode acabar não fazendo tanto sentido a longo prazo, com a conta de energia vindo mais cara. Outro detalhe é o tipo de condensadora dele. O Elite usa aquele formato em barril que costuma ser mais barulhento que os modelos de condensadoras quadrado. E isso faz muita diferença,
principalmente se você mora em um apartamento ou então se a sua unidade externa fica muito próxima de alguma janela. Além disso, por ser um modelo mais antigo, ele não traz as melhorias que a TCL implementou nas linhas mais recentes, como o melhor controle da velocidade do compressor, modos de economia mais inteligentes e até ajustes ali que reduzem os ruídos. Se você estiver justamente procurando um TCL, a minha dica é dar uma olhada em outro modelo da marca, que é o Fresh-In. Esse modelo eu testei recentemente aqui no canal e gostei bastante. Ele traz uma eficiência energética muito melhor, é muito silencioso e já vem com vários recursos inteligentes como comando de voz e um sistema exclusivo de renovação do ar. Essa renovação é muito interessante para quem passa muitas horas fechado no ambiente com ar-condicionado, porque ele traz um ar puro de fora para dentro de casa, fazendo essa renovação. Além disso, ele te alerta se perceber qualquer problema com o ar da sua sala, como um vazamento de gás. E agora o terceiro e último modelo da minha lista de modelos de ar-condicionado para não comprar em 2026 é o Electrolux Color Adapt. Esse é um outro aparelho que também tem duas variantes diferentes usando exatamente o mesmo nome. Ou seja, você entra no site, vê Color Adapt, compra achando que é um e quando chegar pode ser que seja um modelo completamente diferente. A diferença é que, ao contrário do Elgin, no Color Adapt é um pouco mais fácil perceber a versão que você está comprando, desde que você saiba disso e preste atenção. Mas afinal, qual que é essa diferença? Hoje o Color Adapt é vendido com dois tipos de motores, o convencional, que é o modelo on-off, e o outro com tecnologia inverter. E só essa pequena diferença já muda tudo. O modelo inverter traz vários benefícios, mas a principal é o consumo de energia muito mais baixo. A longo prazo, isso faz uma diferença enorme na conta de luz e também no seu conforto térmico. Então, se você realmente está buscando um Color Adapt, eu iria direto na versão inverter e de preferência nas versões que já vêm Wi-Fi. Essas versões permitem controlar tudo pelo celular, como ligar e desligar o ar-condicionado e ajustar a temperatura, e isso deixa tudo bem mais prático no dia a dia. Eu pessoalmente gosto bastante dessas versões conectadas, porque te permite ligar o ar-condicionado mesmo fora de casa, para quando você chegar já estar numa temperatura muito mais agradável. Agora, um outro detalhe que eu também percebi em algumas pesquisas é que esse modelo parece ser um pouco mais sensível a alguns fatores, como oscilações de energia. Então a minha recomendação para esse modelo seria ter um cuidado extra durante a instalação, seguindo todas as recomendações da fabricante, como colocar um disjuntor exclusivo para a máquina e fazer o aterramento correto. Então o Color Adapt na versão inverter pode ser sim uma opção interessante para quem prioriza o design. Inclusive eu citei ele aqui em outros vídeos que a gente já fez, recomendando esse ar-condicionado para alguns tipos de pessoas. Ele pode não ser o mais econômico e nem o mais robusto, porém ele tem um diferencial que nenhuma outra linha oferece, que é você poder pintar o ar-condicionado da cor da sua parede. Então, se a sua ideia é deixar o ar-condicionado mais disfarçado possível na sua decoração, se integrando bem ao ambiente, esse realmente é um ponto muito forte dele. Mas agora me conta nos comentários, concordam com essa lista ou vocês adicionariam mais algum modelo a ela? E se você quiser comprar o seu ar-condicionado pagando o melhor preço, não esqueça de ficar de olho lá no nosso grupo de promoções do WhatsApp. Sempre que aparece algum preço interessante, a gente te avisa por lá. O link para entrar no grupo eu vou deixar fixado no primeiro comentário desse vídeo, ou se você preferir, pode escanear o QR Code que está passando aqui no canto da tela. E se você ainda não sabe qual aparelho comprar, quer saber os modelos mais recomendados, seja pelo preço que ele pode chegar ou pelos recursos que ele oferece, dá uma olhadinha no nosso canal, nas nossas análises completas que fizemos com vários modelos, com todos os detalhes sobre os ar-condicionados testados, desde os pontos positivos, mas também falando dos pontos que podem ser um pouco negativos. Enfim, o vídeo de hoje seria esse. Se curtiu, já sabe, deixa o seu like, se inscreve no canal para não estar perdendo os próximos conteúdos. Muito obrigado e até a próxima!